Capítulo 11, primeira carta aos Coríntios, versículo 26, é noite de celebração da ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor. Assim diz Paulo, inspirado por Deus e dirigido pelo Espírito de Deus: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Senhor, aqui eis a tua palavra, a colocamos diante de ti, quero glorificar teu nome. Fala conosco pela tua palavra. Abençoa todos que estão participando deste culto presencial e online, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. A Santa Ceia, ela tem algumas finalidades bíblicas. A primeira finalidade da Santa Ceia é declarar a comunhão com Jesus e a comunhão do corpo de Cristo, que é a igreja. 1 aos Coríntios 12, versículo 27, diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra. É na igreja que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita dentro de nós. Sabemos pela palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é uma revelação progressiva. Deus usou o método progressivo a revelar a sua santa palavra. Deus não revelou tudo de uma só vez, mas paulatinamente Deus foi revelando o seu plano. A Bíblia, no livro de Gênesis, que significa livro dos inícios, livro do começo, relatando o começo, que Deus havia criado todas as coisas, os anjos, o universo, a terra, o sol, as estrelas, que Deus havia criado os animais, os peixes, e por fim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no sexto dia. Deus sempre amou o ser humano com um amor indizível, um amor tremendo, um amor maravilhoso. Veja que Deus mantinha comunhão com o ser humano. Comunhão significa a presença de Deus no ser humano, em Adão e Eva. Tanto que a Bíblia relata que Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia e ali dialogava, conversava com Adão e Eva. Adão e Eva eram felizes, inocentes, sem pecado, sem culpa, sem transgressão. Viviam num estado de inocência ali no jardim do Éden. Porém, Deus permitiu que eles fossem provados para ver e observar e constatar a sua obediência a Deus. Deus espera de todos nós obediência. Obediência precede aos nossos pedidos. Tanto que a Bíblia em Provérbios relata que quando nós não obedecemos a Deus, Deus não nos atende. Veja bem. E ali no jardim do Éden, Deus provou Adão e Eva mediante um único mandamento que Ele deu. Ele disse: vocês se alimentem de todos os frutos que existem no jardim do Éden. Porém, deste fruto que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, esta árvore diferencia-se de todas as árvores que nós conhecemos, de todos os frutos que nós conhecemos. Porém, havia também uma outra árvore ali no centro do jardim, chamada árvore da vida. E esta árvore da vida também, ela era desconhecida
de toda a raça humana, de todos os seres humanos. Porém, Adão e Eva, ali postos no jardim do Éden, conheciam essas duas árvores. E Deus lhes disse: vocês podem comer de todo fruto, de toda árvore que há no jardim do Éden. Porém, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comerdes, morrereis. Então Deus mostrou no seu mandamento a sua exigência e a desobediência a sua consequência. Quando eles foram enganados, incitados, induzidos a erro por Satanás, que utilizou-se de uma serpente, que era então, por incrível que pareça, um animal diferente deste serpentes, cobras, que existem hoje rastejando na terra. Elas não rastejavam. E, consequentemente, elas deveriam ter uma aparência diferente desta que conhecemos. Porém, ela era a mais astuta, diz a Bíblia, de todas as alimarias, de todos os animais que havia no campo. Ela era diferenciada. E Eva recebeu a ordem de seu marido, transmitida pelo seu marido, a respeito do mandamento do nosso Deus, que havia proibido de comer do fruto dessa árvore. Mas ela, curiosamente, sempre se via diante daquela árvore, apreciando aquele fruto. E veja bem que uma das coisas que leva o homem e a mulher hoje também a caírem e a pecarem são os olhos. Os olhos são as janelas da alma. Se no teu olho haver luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas se houver trevas, quão grandes serão essas trevas? Ela começou a olhar, e pelo olhar naquele fruto, ela começou a desejar comer daquele fruto. E Satanás, muito astuto, sutil e enganador, incorporou a serpente, porque serpente não fala, mas ela estava possuída por Satanás, que é um espírito inimigo de Deus e nosso inimigo, e tentou Eva, induzindo-a a cair. Quando ele propôs e disse: Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos do jardim? E ela redarguiu dizendo: não, ele proibiu apenas deste fruto. E Satanás disse a ela: ele sabe que se vocês comerem deste fruto, os seus olhos se abrirão e vocês se tornarão como deuses. Veja bem. Então aliou agora o olhar de Eva, o desejo de comer aquele fruto e a indução a erro, a tentação de Satanás, dizendo que se comessem daquele fruto, seriam como deuses. A princípio isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Tudo gira em torno disto. Se observarmos a humanidade, os poderosos, segundo o mundo, especialmente, nós haveremos de constatar que eles querem ser deuses. Veja bem, hoje estão criando robôs automatizados, estão criando em laboratórios, não é? Seres humanos sem alma, você não sabe. Estão tentando ser Deus, estão querendo chegar às estrelas, e a ciência se multiplicou, segundo está no livro de Daniel, capítulo 12. Isto já foi tentativa na Torre de Babel, quando eles quiseram atingir os céus com os seus próprios meios e esforços. O homem sempre quis se tornar Deus, e isto foi um princípio maligno nascido no coração de Satanás, que tentou Eva agora. Antes, ele havia tentado os anjos, e a Bíblia relata que
1/3 dos anjos caíram do céu no cosmos, que é o segundo céu, que é o universo. Por isso a Bíblia chama ele de Deus com letra minúscula deste século. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, a presença de Satanás adentrou dentro do homem e da mulher. Tanto geneticamente, tanto pela alimentação que chegou através do metabolismo, anabolismo ao sangue do homem e da mulher. E adentrou sua parte espiritual ou moral, por desobedecerem a Deus. Deus não tinha outra maneira, outra forma de agir com o homem, pois ele poderia tomar agora do fruto da árvore da vida e comerem e viverem eternamente em pecado. Por isso Deus disse: antes que eles tomem do fruto da árvore da vida, vamos expulsá-los do jardim do Éden. E Deus pôs querubins guardando o caminho da árvore da vida, para que ninguém chegasse a essa árvore. A morte decretada por Deus, nesse aspecto que conhecemos como morte física ou morte biológica, é libertação do ser humano, na verdade. Se analisarmos à luz da Bíblia, haveremos de entender e compreender que a morte é a quebra da continuidade da vida em pecado. Porém, restava a satisfação daquele pecado. Aquele pecado deveria ser vencido por um representante da raça humana. Deus, em forma de Deus, não podia satisfazer a sua exigência legal, porém, ele prometeu o Machia, do hebraico, que é o Messias. Em Gênesis 3,15, quando ele disse: a semente da mulher te esmagará a cabeça, disse a Satanás. Ora, a semente da mulher é Cristo Jesus, Isaías 7,14, Isaías 9,6, Mateus 1,23. Então, como Deus, ele tomou a iniciativa de salvar a raça humana, a iniciativa veio de Deus, de um Deus que é transcendente, mas tinha que se fazer imanente, ou seja, presente no meio da humanidade que foi expulsa do jardim do Éden pelos seus únicos 2 habitantes à época, Adão e Eva. De Adão e Eva viemos todos nós. A Bíblia relata que Eva é a mãe de todos os seres viventes, de todos os homens, de todas as mulheres, de toda a raça humana. Todos viemos de Adão e Eva. Veja bem também que Jesus veio de Eva, porque Maria era descendente de Eva, da tribo de Judá, da tribo de Davi, e por isto Jesus foi conhecido como filho de Davi. Por isto Bartimeu dizia na saída e entrada de Jericó: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus atribuiu a ele o título de filho do homem, que é relatado no livro de Daniel. Filho do homem significa descendente do homem, e Jesus, então, como descendente do homem, filho de Davi, como filho de Maria, gerado por Deus, tornou-se o representante legal para resgatar a humanidade da condenação eterna, porque a morte física é um dos aspectos da morte do ser humano. Porém, a pior morte é a morte eterna. E a morte eterna é a separação eterna para com Deus, o que implica em viver no inferno. Você imagina nós, com
todas as controvérsias que temos, com todas as labutas que temos nos nossos pensamentos, viver eternamente nesse conflito? Imagine isto. A morte eterna é a separação do homem para com Deus. E quando Adão e Eva morreram espiritualmente, eles foram fragmentados, divididos, entraram em conflitos que não poderiam ser satisfeitos por eles mesmos. Porém, Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho do homem, como homem nascido de mulher, sujeito à lei de Deus. Veja bem, a Bíblia prescreve que aquele que fizer conforme a lei, cumprir a lei, viverá por ela. Porém, quem não cumpre a lei de Deus, morrerá por julgamento da lei. Então, Jesus, nascido de mulher, se colocou diante da lei, debaixo da lei, por um tempo menor do que os anjos. Hebreus diz isto, carta aos Hebreus, e sujeitou-se à lei, foi tentado de todas as formas exteriormente. Por quem? Por Satanás, não interiormente. Perceba essa colocação. Nós somos tentados interiormente. Por quê? Porque nascemos do pecado e temos o pecado dentro de nós. Jesus nasceu sem pecados, porque quem gerou Jesus foi seu Pai. Seu Pai é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, Jesus define Deus. João 4, 24, Deus é Espírito, diz Jesus, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Então o Espírito de Deus gerou Jesus e Maria, após a concordância de Maria em se tornar a mãe do Salvador. Parece simples isso, mas não é. Veja, Deus está propondo à raça humana a salvação através de Jesus. E há muita gente que não aceita, não consente, não recebe Jesus como Salvador. Porém, há uma parte que consente, que recebe Jesus como Salvador. Isto significa que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Você que está ouvindo esta pregação online, saiba que Deus respeita o teu livre-arbítrio. Mas Deus te oferece a salvação mediante Jesus Cristo, que é Deus imanente, que é o Deus que saiu da glória, que veio, tomou a semelhança dos homens, nasceu naturalmente através de Maria, nasceu sob a lei e foi tentado exteriormente. Eu vou explicar o que é ser tentado exteriormente. Quando Satanás tentou Eva, ele tentou Eva exteriormente, ela não tinha pecado ainda. Adão, quando comeu do fruto, não tinha pecado ainda. Então a tentação foi de fora para dentro. Nós somos tentados de dentro para fora e de fora para dentro. Como somos tentados interiormente? Quando queremos algo que é ilícito, quando nossas intenções são impuras, quando nossos desejos não são permissíveis. Isto é ser tentado de dentro para fora. Mas o que é ser tentado de fora? É a tentação de Satanás e os demônios, quando propõem a prática do pecado. Adão e Eva foi diferente. Eles não haviam pecado ainda, eles eram puros, e eles foram tentados só exteriormente. Por quem? Por Satanás sobre Eva,
porque ele bem sabia que Eva havia recebido esse mandamento de Deus através de Adão, e Adão havia recebido de Deus. Então esse princípio de Satanás funciona até os dias de hoje. Quando as pessoas ouvem uma pregação semelhante a esta que eu estou fazendo, quando servos de Deus e servas de Deus pregam a palavra de Deus, Satanás diz para essas pessoas, no pensamento delas, ou usando pessoas: será que esse pastor está certo? Será que é da forma que ele está ensinando? Deus é amor, no fim Deus vai perdoar todo mundo, pode cair na gandaia, pode pular o carnaval, pode fornicar, adulterar, beber, tomar droga, faça o que você tem que fazer para ele. Nada disso, nada disso. Ele faz isso. Ele diz, foi assim que Deus disse para Eva. E a Eva entrou no barco dele, induzida exteriormente por Satanás. Agora, o ser humano, ele peca quando gera em si uma concupiscência, ou quando deseja, é tentado por Satanás e pelos demônios exteriormente. Jesus, agora Jesus, nasceu sem pecado algum, viveu sem pecado algum, morreu sem ter pecado, cumpriu toda a lei de Deus objetiva e subjetivamente, ou seja, por ação, omissão ou intenção. Jesus jamais pecou, jamais errou. Compreenderam o que eu estou dizendo? E ele foi tentado exteriormente, porque interiormente não havia nele pecado algum. Ele não nasceu da semente de Adão. Mas é injusto isso para Satanás, que Jesus não tivesse nascido da semente do homem? Não, porque Jesus era totalmente homem, porque ele nasceu do óvulo de uma mulher. E porque ele nasceu do óvulo de uma mulher, ele era plenamente homem. Mas ele era e é plenamente Deus. Duas naturezas distintas em Jesus. União hipostática chama na teologia, em essência. Ele esvaziou-se de si mesmo e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Por quê? Como homem, ele tinha que se humilhar até a morte de cruz. Pense nisto agora, reflita nisto agora. Porque ele era o último Adão. Por que último Adão? Porque ele era o Adão perfeito. Ele era o Adão que Deus pleiteava. Ele era o Adão que Deus queria, quis e quer. Ele era o homem realmente a semelhança do Altíssimo, aleluia. Ele era o que? O Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele era o Filho do homem, ele era o filho de Davi, ele era o filho da sua mãe, e como representante da raça, ele era legítimo representante da raça humana, e se pôs para Satanás: agora me enfrenta, agora vem me tentar, vem me derrubar, eu sou homem, presta atenção, vem me derrubar, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que equivale a dizer, eu não tenho que te provar nada, eu vim aqui não como Deus, não como filho de Deus, mas eu vim aqui como
homem resgatar o que você usurpou, o que você tomou, o que você fez cair. Vem me enfrentar. Levou no monte alto e disse: joga-te para baixo, porque está escrito a teu respeito: dará ordem aos teus anjos para que não resvale nas pedras. Salmo 91, versículo 11. Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Olha a diferença de Jesus com Maria e Adão. Veja a diferença aqui agora, de um representante da raça humana. Colocou ele no pináculo do templo e disse: olha este mundo, olha as riquezas deste mundo, olha os domínios deste mundo, eu te darei tudo isto, se você prostrado me adorares. Jesus diz: vai embora, Satanás, porque escrito está: adorarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele adorarás. Por que Jesus respondeu isso? Aleluia, oh glória. Por que Jesus respondeu assim? Porque Ele veio como homem, Ele veio como filho do homem, Ele veio como filho de Davi, Ele veio como filho de Maria, e representante da raça humana, e como representante da raça humana, Ele enfrentou Satanás no domínio de Satanás. Glória! Quando Satanás disse na sinagoga: você viola o sábado, no sábado não pode se comer, não pode trabalhar, não pode curar. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Aleluia. Veja bem, se cair uma ovelha de vocês num buraco, num poço, vocês não atiram no dia de sábado? Responderam que sim. Ele disse: pois é, eu vim tirar minhas ovelhas do poço. Aleluia. É isto que ele falou, em outras palavras. Oh, glória a Deus. Eu vim salvar o que se havia perdido. Eu vim não para os justos, mas vim para os pecadores. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus foi traído, parece uma coisa simples, não é? Mas não é. Quem o traiu era um dos apóstolos, por nome Judas, amigo, seguidor de Jesus, que participava dos círculos de Jesus, dos ensinos de Jesus. Era para Jesus ter se revoltado. Qualquer um de nós teria sido revoltado quando somos traídos. A nossa confiabilidade é traída. Quando alguém nos trai, nós ficamos extremamente furiosos. Mas Jesus respondeu: foi com um beijo, Judas, que você entrega o Filho do Homem? Quando colocaram sobre ele espinhos, coroa de espinho na cabeça, e disseram: ele é rei, olha a coroa dele, e começou a sangrar, e colocaram sobre ele uma túnica vermelha, e disse: está aí a túnica, ele é rei. E começaram a cuspir nele. Adivinha quem te cuspiu? Adivinha quem te bateu? Ele foi injuriado, mas a Bíblia previa no Salmo que um dos seus amigos voltaria o calcanhar contra ele, se não me falha a memória, o Salmo 68, e disse que Jesus, em Isaías 53, foi como uma ovelha muda, calada, para o matadouro. Por quê? Porque ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou liberalmente, para tornar a tomá-la. Porque esse ato de injustiça, de um julgamento que injusto, através de Pôncio Pilatos, através de Anás e Caifás, tinha que se cumprir, e tinha que se cumprir no madeiro, numa cruz, porque escrito está na lei: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz, no madeiro, melhor. E Jesus havia cumprido a lei moral de Deus, e toda a lei de Deus,
Então a própria lei estava decretando que Jesus não podia ser réu de morte, porque pela lei viveria. Perceba bem, mas ele tinha que se fazer maldição para atrair sobre ele as maldições que pesam sobre a raça humana. Isaías 53, versículos 4 e seguintes: tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, nossas iniquidades, nossos pecados, nossas transgressões. E nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido, mas foi ferido por nossas transgressões e foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A morte injusta de Jesus, segundo a lei, tornou-se justiça nossa, porque ele é o representante legal e legítimo da raça humana. Você quer que Jesus te represente? Quem quer? Levanta a mão, deixa eu ver se vocês estão entendendo. Graças a Deus todos, amém, isso. E também online, você pode assentir, consentir e receber que Jesus te representa, que Jesus te representa. O que é representação? Quando temos um caso jurídico a ser discutido, precisamos de um advogado. Então nós consentimos com isso, assinando uma procuração para o advogado. E o advogado diz o que nós queremos que seja dito, complementando com a lei. Pois bem, 1 João capítulo 2, verso 1 e seguintes, diz o seguinte: que Jesus é o nosso advogado. Entenderam? Temos junto ao Pai um advogado. Quem? Jesus. Só que nós temos que assinar a procuração para Jesus. E essa procuração não é igual à procuração que assinamos para o advogado, mas é semelhante. Quando nós consentimos, ou assentimos, ou recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor nos representa junto do Pai. Aleluia! O Senhor nos representa quando Satanás vier nos acusar. E Jesus vai dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai. Porque Ele pagou o preço da nossa redenção com a sua morte. Como Ele não poderia morrer, porque a lei o justifica, Ele ressuscitou dos mortos. Ao terceiro dia, outro aspecto da morte de Jesus. Jesus veio no cronos, no tempo, no espaço determinado por Ele próprio, como Deus na eternidade. Nessa época, era a época em que se matava os bandidos, os ladrões, os criminosos, através da cruz. Então tinha que ser esse tempo. Entenderam agora? Porque a lei prescreve: maldito o que for pendurado no madeiro. Então ele tinha que se fazer maldito para desfazer a nossa maldição. Mas ele jamais merecia morrer, porque ele cumpriu a lei. Então Deus, como Deus, em forma de Deus, Espírito, tanto que a Bíblia diz: e o Espírito de Deus o levantou dos mortos. Aleluia. Compreendeu? E a partir de então, o Deus eterno, Yahvé, conhecido no português como Jeová, passou a habitar eternamente no homem chamado fala Jesus. Ele passou a habitar eternamente no homem Jesus, tanto que os anjos o adoraram, tanto que o nome que ele recebeu é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todos confessem que Jesus é o Senhor. O Senhor é Adonai do hebreu.
Existe apenas um Adonai, e ele é Yahvé. E Yahvé é Jesus, o tetragrama, o nome de Deus, o qual disse Jesus, antes de Abraão existir: eu sou. Aleluia. Muito bem. Por isto, Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, desde que você assine uma procuração. Que procuração? Se creres no coração e confessares com a boca que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você será salvo, porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Aonde vemos isto? Mateus 16:16 em diante. E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és bem-aventurado, Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É sobre essa pedra, sobre essa afirmação, é sobre essa rocha que eu edificarei a minha igreja. E hoje ele continua, a igreja sendo edificada para todos aqueles que dizem: eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, pagou o preço dos meus pecados e me deu a vida eterna. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Paulo disse: quando comermos este pão e bebermos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que venha. Então, a morte do Senhor nos justifica, a morte do Senhor nos perdoa, o sangue derramado perdoa nossos pecados, e a sua ressurreição nos justifica, aleluia. Então, isto é necessário explicar para a igreja. Não é um mero vir na igreja e comer um pedacinho de pão e beber o cálicezinho do vinho ou do suco de vide que nós realizamos dessa forma, com o suco da vida. Não é meramente isto. Não é algo para ser feito pura e simplesmente mecanicamente. É para entender por que estamos comendo desse pão e bebendo deste cálice. Significa: Senhor Jesus, eu lhe dou procuração sobre a minha vida. Eu sou teu filho, eu creio no Senhor. Ainda que os montes se abalem, ainda que o mar se agite, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu te recebo como Salvador e único Senhor. E você que está numa sala ou num quarto, onde você estiver agora, ouvindo e participando e assistindo este culto, você pode dizer diante de Jesus que está aí pela sua onipresença: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu único Salvador. Amém? Amém. Glória a Deus.